povos que originaram a nossa população. Hoje a gente vai falar dos indígenas. Aí, em seguida, os africanos, né? No caso, eu vou deixar para a próxima semana, e os outros povos europeus, certo? Vou falar dos indígenas e, em seguida, eu vou passar uma animação que fala um pouco da história dos indígenas. Só que é uma animação, os desenhozinhos, os bonequinhos, mas é bem, assim, bem didático mesmo, para a gente entender esse processo da cultura indígena em si. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Tá aparecendo? Ainda não, né? Vai aparecer agora, pronto. Então, povos brasileiros, nesse caso, né? Povo brasileiro, nativos afrodescendentes e imigrantes. No caso aqui... Ainda não apareceu, não. Ainda não está aparecendo? Apareceu agora. Pronto, ok. No caso aqui, a gente vai entender que os afrodescendentes são aqueles que foram surgindo a partir do cruzamento, né, no caso do contato entre as espécies dos portugueses com os indígenas e com esses africanos. Aí nasceram os afrodescendentes, tá? Então, população brasileira, esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu começo com uma pergunta. Qual é a sua origem, né? Qual é a nossa origem? Então, a gente vai dizer que a nossa origem, ela é miscigenada, ou seja, não tem isso de dizer que no Brasil tem pessoa que seja totalmente branco, totalmente o preto, o indígena. Nas nossas veias corre o sangue desses três grupos formadores inicialmente. Então, isso aqui é uma árvore genealógica. Na árvore genealógica, ela traz, né, os nossos descendentes. Então, no caso aqui, no centro dessa árvore, estaria você, por exemplo. Aqui, e aqui os pais e os irmãos, caso tenha, né, de um lado da família e do outro lado da família, formando aí a sua família total, essa árvore genealógica. E aí a gente tem a formação da nossa população, ela é miscigenada, ela é misturada. Ela foi formada a partir desses três principais troncos étnicos. Depois vieram outros povos, até atualmente ainda vem povos para o Brasil, né? Boa noite, Sandra. A gente já iniciou falando da população Boa noite, brasileira hoje, professora. viu? Vamos embora. E aí, depois que a gente observa essa árvore genealógica, que é a árvore, né, que tem a nossa origem, a Professor, o partir som tá dos... baixinho? Bom, deixa eu ver aqui. Porque tá bem baixinho. Pra mim, né? Não sei, porque tava travado. Fazia tempo que eu tô tentando entrar. Oxente. Bom, Tá? aqui no meu computador eu coloquei, deixa eu ver aqui, tá 89, 98 agora, 100. Melhorou alguma coisa? Melhorou, Sandra? Tá do mesmo jeito. Bem Pode baixinho ser mesmo. que seja a sua Então, internet. isso que eu ia falar. O de Samuel tá assim também? Não, tá normal. Tá Às normal? vezes, Sandra, é assim, chega alguma notificação no celular, ou mesmo você recebe alguma ligação, aí a gente tem que sair da chamada e retornar, porque aí fica bem baixinho. Faça isso, minha Tá filha, Deus espero certo. de você. Tá, professor, vou botar no ouvido, eu vou ficar bem assim, pra escutar bem direitinho. Pronto, mas se você quiser dar uma saidinha e retornar na mesma hora, você sai da chamada, você desliga o telefonezinho vermelho, aí vai aparecer uma tela para você retornar para a sala de aula, e você aperta retornando, que às vezes melhora o som.
Viu? Se quiser Tá fazer a certo. tentativa, fique à vontade. Tá, professora. Obrigada. Boa noite. Nada. Então, a nossa população miscigenada, misturada, né? Deixa eu ver se ela retornando para a gente seguir. E é isso, né? Então, a gente vai trabalhar essa origem inicial da nossa população, que é misturada. Tem pessoas ainda que são preconceituosas, que acham que a nossa população, porque tem a pele mais clara. E aí, Sandra, melhorou alguma coisa? Melhorou. Pronto. Então, toda vez que estiver assim, você já sabe o que fazer. Tá Então, lá, certo. voltando. Aí eu tenho, né, depois da árvore genealógica, que tem a nossa família, no caso, os espaços para colocar nossa família e nossos familiares, né? A partir de nós, pais, irmãos, avós, né? E assim sucessivamente. Aí aqui nós temos o contexto da miscigenação. Miscigenação é a mesma coisa que mistura, né? Você vai pegar, no caso aqui, representa os povos. Eu tenho o branco português com o nativo, aqui a indígena, né? A representante aqui. Aí deu origem ao mameluco, a partir do cruzamento dessas duas espécies. Depois eu tenho o português e tenho o africano, surgiu a mulata. Depois eu vou ter o índio com o negro e o índio surgiu o cafuzo, né? Oi, Ítalo, boa noite. Estamos estudando agora a população brasileira. Então, a nossa origem, de fato, ela está relacionada a essa mistura. Agora, tem pessoas que, né, têm uma pelezinha mais clara. No sul do país, por exemplo, nós temos população descendente de alemães, né, de portugueses, de italianos, povos que vieram depois. E aí, literalmente, a gente tem várias cores, né? A nossa população tem a pele mais escura, a pele mais clara, e assim sucessivamente. Mas isso não quer dizer que tem um melhor do que o outro, não. Todos nós somos iguais diante de Deus, diante das leis, né? Somos brasileiros. E aí nós temos a população brasileira, e aqui eu tenho, depois do resultado miscigenado dessa população, né, a partir do contato do indígena com o africano, africano e portugueses, nós tivemos originou a essa população, a essa diversidade de povos. E o que é que faz o IBGE? O IBGE é um órgão do governo federal que ele é responsável pelas pesquisas. A IBGE foi para a coleta de dados e ele lançou o censo demográfico, né? O censo, ele é uma contagem de população, ele analisa dados socioeconômicos da população e é para acontecer a cada 10 anos. O último censo foi em 2010 e o censo seguinte seria 2020, mas não foi realizado ainda por conta da pandemia. Era para ter sido no ano passado, né? E aí eu tenho como é que o IBGE classifica a nossa população. Então, ele vai disponibilizar para nós esses grupos aqui para a gente se adequar, para a gente dizer, se autodeclarar fazendo parte de um desses grupos. Então, as 5 categorias são branca, preta, amarela, parda e indígena. Né? Então, esse amarelo é o oriental, no caso, japonês, chinês, o oriental. Então, aqui eu tenho, você vai se autodeclarar como branco, como preto, como amarelo, pardo, ou indígena. Você tem que se adequar a uma dessas 5 categorias. Aí ele anota lá na pesquisa. E aí, esse método de autodeclaração ou autoatribuição, aí é muito criticado. Por quê? Ele dá margem para erro.
É como eu me autodeclaro. Eu posso me autodeclarar branca, eu posso me autodeclarar indígena, eu posso me autodeclarar parda, preta, né? Até oriental, no caso, amarela. É como eu me autodeclaro. Aí o que é que acontece? Durante muito tempo, a população, na realidade, o resultado não reflete uma realidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, aqui deu 46,8% da população se autodeclarou, de acordo com o último censo, como parda. 43,6% da população se autodeclarou branca e 8,6% da população se autodeclarou preta. Gente, vieram para cá mais de 4 milhões de escravos africanos, com mais 5 milhões de indígenas que já existiam aqui, né? Muito mais que isso. E aí, a gente teve a participação muito mais do preto e do pardo, que no caso é a população indígena, né? Geralmente é parda. E aí a gente teve muito mais a participação deles do que literalmente dos brancos. Como é que a gente tem um percentual tão grande de brancos? Aí exatamente o erro que existe é na autodeclaração. Muita gente preconceituosa acaba, eu vou me declarar branca. Tá certo? Então, eis o problema aí dessa autodeclaração. Aí aqui eu tenho a população indígena, há uma diversidade muito grande desses povos. Durante muito tempo, esses povos ficaram meio que escondidos, né? Não se consideravam como tal, mas aí vieram essa questão de ter orgulho da sua cultura, né? E aí também a criação da FUNAI, que é o Fundo Nacional, né? Fundação Nacional do Índio. Ela tem o objetivo da defesa dessa minoria, né? Que hoje eles são minorias. No passado, eles viviam por todo o território brasileiro, hoje eles vivem reclusos a áreas das reservas, e mesmo assim os governos muitas vezes não respeitam, né? Porque o indígena ele é diferente de eu e você. Nós trabalhamos, recebemos um salário, nós vamos no supermercado e a gente compra lá o que a gente necessita para a nossa alimentação, para a nossa casa, para a limpeza, para tudo. O indígena não. Ele precisa de uma área muito grande para poder sustentar a sua comunidade. Porque, logicamente, ele vai plantar, ele vai caçar, ele vai pescar. Por isso que precisa de uma reserva tão grande. E o que é que a gente tem visto, principalmente nesse governo atual? A gente tem visto um governo omisso para essa realidade do nativo e, na maioria das vezes, menospreza, né, esse grupo humano. Gente, por favor, eles são partes da nossa sociedade que precisam de proteção. É diferente da nossa cultura. Então, a gente tem que respeitar, e principalmente o habitat natural dessa espécie, porque o indígena, o pensamento dele não é, apesar da gente... Eu escutei muito isso na escola, inclusive. O índio é muito preguiçoso. Não, gente, o índio não é preguiçoso, é da cultura dele. Ele não sai, ele não acorda logo cedo, faz o café da manhã, troca de roupa, toma um banho, troca de roupa e sai para trabalhar. Não. O trabalho dele é aqui dia a dia, é a aldeia, as mulheres trabalhando, fazendo as colheitas, né? O homem prepara o solo, semeia o solo, a mulher faz a colheita, trata da alimentação, cuida das crianças, o homem ensina as crianças na questão da defesa, da produção de armamento e tudo mais. Então, cada integrante da aldeia indígena tem uma atribuição, tem uma atividade a ser feita. Então, a gente não pode abrir a boca para ter esse preconceito de dizer o índio é preguiçoso. O índio não é preguiçoso, é a cultura dele que é daquele jeito. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe ao presidente Bolsonaro julgar esse grupo. Me desculpem se vocês, por acaso, votaram nesse presidente, tá? Eu não votei, nem vou votar. A minha opinião, eu tenho o direito de expressar, também respeito demais a opinião daqueles que eu quero esse presidente, eu votei, vou votar de novo, respeito demais. Agora, contra fatos não há argumentos, né? Não há argumentos. E aí você entender
que esse indígena, ele é necessário porque ele faz parte do nosso povo, da nossa história. Então, anteriormente, ele era dono do território. Hoje ele está recluso a reservas. E muitas vezes as reservas são invadidas por madeireiros, por fazendeiros, por agropecuaristas, exatamente porque tem carta branca do governo, certo? Dado agora, recentemente, aí, de 2019 para cá. Então, nós temos, na maior parte das vezes, até amanhã. Na maior parte das vezes, a gente tem essas fazendas, né, que acabam entrando no território dos nativos. E aí, a partir de 1970, o índio, ele começa, aliás, não a partir de 1970, a partir da chegada do colonizador português, ele começou a ter uma redução muito grande. Aí a gente vai ver, inclusive no videozinho que eu vou passar para vocês, 3 armas que foram usadas pelo colonizador. Então, a primeira arma foi literalmente a arma de fogo, né? A pistola, naquela época, eu acho que era uma pistola. Depois tem as doenças, que são as armas biológicas. E, por último, nós temos a catequização. Não me entendam mal, eu não estou criticando, até porque eu sou cristã, né? Minha religião é protestante, mas o indígena, ele não tem uma religião. Na realidade, ele acredita nos seres da natureza, nos espíritos da natureza. E aí, se você respeita uma religião de uma outra população, por que você não respeita do indígena? Né? Mas o que é que a gente tem? A gente tem situações de populações, inclusive, recentemente foi até proibido pelo ministro Barroso de ir pessoas para fazer a catequização dos índios, no caso, para ensinar a palavra, né, a Bíblia, o que está escrito na Bíblia para o índio, porque para não contaminá-lo com o vírus, né, da Covid-19. Então, o objetivo aqui não é exatamente fazer com que o índio deixe de ser alcançado através da palavra, mas o índio ele tem a sua própria cultura, certo? Vamos lá, então, houve essa redução em tempos passados, permaneceu reduzido, só que de 1980 para cá, né, depois da criação principalmente da FUNAI, aí a gente tem um retorno do aumento, mas não foi só por isso, né? Nós tivemos, por exemplo, projetos voltados a essa comunidade, tem o fato de eles passarem a se autodeclarar como indígenas, certo? Então, a partir do censo de 2010, registrou um aumento bem considerável. Então, em 1991, porque o último censo tinha sido o penúltimo, em 1991, ele chegou a contabilizar 294 mil pessoas que se autodeclararam indígenas. Já no censo de 2010, tivemos um aumento considerável, 896.917 pessoas se autodeclararam indígenas. Pronto, bem o que eu falei, aqui eu vou ter essa situação. Madeireiros armados invadem terra indígena no Pará. Aí a gente tem a reserva indígena, né, da ocupação dessa população indígena, e o madeireiro aí, armado, ele está invadindo, né, e ele diz, o Bolsonaro deu carta branca, e realmente ele deu, para a invasão desses territórios de reservas indígenas, né? Não queira que o indígena encare a cultura indígena semelhante à nossa, porque não é. E aí eu tenho a retomada do crescimento se deu por 2 fatores. O primeiro, exatamente as pessoas passando a se autodeclarar indígena. Eu sou indígena com muito orgulho, né? O exemplo aí das pessoas se autodeclarando. E o segundo aspecto foi o acesso ao medicamento, a medicamentos, a tratamentos, né? E nesse caso, a vacinas, que fizeram com que eles passassem a morrer menos, né? Já é uma população tão sofrida. E aí nós temos, quando se compara os indicadores sociais dos indígenas com a nossa sociedade, ainda deixa muito a desejar, né? Então, o indígena, por exemplo, no aspecto da educação, né? Lá eles passam por meio da oralidade os ensinamentos.
Mas existem aldeias que têm escola. Aí a primeira língua, a língua materna é a língua da nação indígena. Em segundo lugar, é o português, esse que a gente fala. Aí, no caso da saúde, né, algumas aldeias pessoas ainda sofrem com essa questão, por serem muito longe também, de falta de atendimento médico hospitalar. E aí a expectativa de vida deles é menor que a nossa, né? Comparando a esses indicadores. Aí o aspecto ligado à luta constante desses povos por seus direitos, né? Exatamente direitos de ter a sua terra preservada, para o usufruto dessa população, né? Visando a sobrevivência desses grupos humanos que já foram tão destruídos há muito tempo. Bom, aí isso aqui é para a próxima aula. Eu vou exibir para vocês um videozinho. Gente, ele é uma animação, né? Não sei vocês, eu sou adulta e eu gosto de animação, de filme de animação. E aí eu passo, normalmente, esse filmezinho, ele é Raízes do Brasil. A gente vai ver os 3, hoje com os indígenas. Na próxima aula, se der tempo, a gente vê os africanos. E acho que na última semana, no caso, a terceira semana, vai ser os imigrantes. Mas os imigrantes talvez até da semana que vem, né? Porque ele é bem curtinho o conteúdo. E o vídeo, eu vou começar exibindo esses nativos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí eu tenho que desligar o microfone. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte.
Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais,
principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social. E enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Então, gente, deu para entender direitinho? Falem comigo. Ok. Então, hoje a gente vai ficar com esse conteúdo, certo? Não vou passar a atividade. Eu vou disponibilizar esse conteúdo lá no nosso WhatsApp e vocês vão fazer a leitura desse conteúdo que a gente já viu, tá certo? Sobre os nativos do Brasil. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não tiver, estão liberados, tá? Dúvidas? Se não, boa noite a todos.